Boa noite, Leda. Tudo bem? Tudo bem, eu vou desativar aqui os comentários, só para a gente ficar mais à vontade. Tá Eu dando estava para aqui escutar dizendo direitinho? que. Testando um fone novo aqui. Ah, é? E está dando certo? Muito bom. Ótimo, eu também estou te ouvindo bem. E estou aqui indignada com essa história desses 6 bi, que já eram 2 bilhões e não sei o que, eu já tinha ficado achando um absurdo. Agora, 6 bi é cuspir na cara da gente, não é? Eu tô super chateado também, Leda. Um soco no estômago, realmente. E não só o 6 bi é um absurdo, mas talvez pior que o 6 bi é a forma sorrateira, escondida, com que fizeram. A gente pode falar depois um pouco mais disso, mas é um dos pontos baixos do Brasil, entre muitos pontos baixos. Vamos falar então. Pode falar com a palavra Alexandre Ostroviec. Diga. Então, a todos que estão assistindo aqui, vamos tentar fazer uma leitura por trás do que é 6 bi. Começando por alguma coisa um pouco mais otimista. A verdade é que os parlamentares, na nossa avaliação lá do ranking dos políticos, eles estão se borrando de medo. Se borrando. Porque eles sabem que a rede social veio para ficar, o ódio da população aos parlamentares se espalhou, as pessoas estão começando a acompanhar melhor quem é quem, e eles estão com muito medo, pura e simplesmente, de não ser reeleitos no ano que vem. Quando um deputado, um senador, ele não é reeleito, político sem voto é igual mato sem água. Ele seca e morre. Então é o demônio para os caras. Imagina, por Eu exemplo, você espero que faz muitos trabalho deles morram, então, nesse sentido, do nesse mato sem sentido, sim, água. com certeza. E político sem cargo, não tem poder, acabou a vida do cara. E eles estão com medo, realmente. Aí vieram com essa brecha, puxa vida, peraí, eu estou com o presidente da República enfraquecido, está meio que na nossa mão, porque tem a CPI da Covid, tem aí a nomeação do novo ministro Supremo para aprovar. Então essa é a hora de fazer passar uma brechinha, que eu vou explicar aqui brevemente qual que é o formato, por que isso conseguiu ser feito e qual que é a safadeza. Então eles falaram, cara, vamos aumentar esse fundo eleitoral de 2 bi para 6 bi, porque aí nós vamos irrigar de dinheiro as campanhas dos atuais mandatários e aos trancos e barrancos o cara compra um frango lá para distribuir no carro eleitoral dele, o outro dá remédio e paga dentista para a vovó do vizinho, e aí a expectativa deles é fazer aquela velha política clientelista de sempre, que você chega no povo humilde, sofrido do Brasil e dá uma coisa aqui, outra ali. Inclusive eu estava hoje com o prefeito, conversando com o prefeito de uma pequena cidade do Ceará, falando exatamente isso. Ele é um empresário, um cara sério, uma pequena cidade, e ele falou que o povo da cidade está pé da vida com ele, porque o antecessor dava dinheiro para o povo e falava, ó, oh, toma aqui R$ 500, não precisa trabalhar não, toma aqui R$ 300, falava isso. E ele, como empresário, viu que estava um buraco nas contas públicas, cortou as asinhas, reduziu o déficit da prefeitura, pagou o pessoal em dia, só que a galera do clientelismo está insatisfeita. Então, esses políticos, eles estão de olho nessa grana para se perpetuar no poder. E aí, sabendo que eles iam ser crucificados, o que eles fizeram? Eles foram lá e chamaram, pegou a comissão de orçamento do Congresso, que é justamente aquela que vai aprovar agora a famosa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, em que o presidente da República ele manda, e ele tem que ser aprovado até meados de julho, não lembro a data exatamente. E se não aprovar a LDO, acontece uma coisa horrível, terrível, que é o quê? Não tem recesso. Então essa é a desculpinha que estão dando. Puxa, a gente teve que aprovar a LDO, porque se não aprovar não tem recesso. Ué, vocês que fiquem aí trabalhando até resolver. Então, foi para essa comissão de orçamento e o relator da comissão, um Que é. sujeito, o deputado Juscelino Filho, do Maranhão ou do Ceará, agora me perdi, do Maranhão. Juscelino Filho do Maranhão. E note que interessante, no ano passado, nós temos aqui uma manchete, a gente vai postar no ranking dos políticos, que aliás todo mundo puder seguir, siga o politicos.org.br, o ranking dos políticos nas redes sociais. No ano passado, saiu uma matéria no jornal lá do Maranhão, Juscelino Filho está entre os piores do ranking dos políticos do Maranhão. A gente já tinha cantado essa bola. E esse sujeito, uma coisa eu tenho que dar para ele, que esse cara tem coragem. Porque ele foi o único que botou o pescoço lá para aparecer. Todos os outros foram, de certa forma, covardes e se esconderam atrás das brechas para ele não precisar nem aparecer. O Juscelino Filho propôs o aumento do fundo eleitoral,
ele tem um curral eleitoral muito humilde em pequenas cidades do interior do Maranhão. Eu imagino lá no cálculo, lá das portas fechadas, a galera falou, e aí, quem vai propor isso aí? Quem vai tomar o tiro? E aí combinaram lá a turma que esse Juscelino Filho que ia propor. E ele deve ter calculado, caramba, lá na minha região é tão, um pessoal tão sofrido, tão humilde, talvez não tenha acesso, que eles não vão nem saber que eu propus essa lei. Juscelino Filho foi lá, propôs o aumento, a comissão de orçamento aprovou de forma simbólica. Sabe o que é simbólica? Simbólica é que você não tem acesso às votações. Você, como eleitor, nós cidadãos, nós não sabemos quem votou o quê. Eu sei que lá dentro tinha, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que é um dos melhores deputados do Brasil, É verdade. que com certeza absoluta é contra isso, mas absoluta. Ele estava na comissão. E você não sabe nem quem foi lá e se posicionou. Aí a comissão, de forma hermética, de forma escusa, aprovou, e em poucas horas, o que o Congresso não consegue aprovar em anos, fica lá emperrado, sentado em cima de prisão em segunda instância, em cima de foro privilegiado, as coisas que eles sentam em cima não se mexem, em poucas horas fizeram uma sessão do Congresso Nacional, que é a Câmara e Senado juntos, e a sessão aprovou a LDO, com essa jabuticaba dentro. E aí o Partido Novo foi o único partido que colocou um requerimento para votar separado, porque a Câmara ia votar também simbólico, ou seja, você não ia saber quem votou a favor ou contra. O Partido Novo colocou um requerimento, falando assim, pessoal, essa parte aqui que é do fundão, a gente quer fazer um requerimento para todo mundo votar nominal, ou seja, cada deputado vai ter que se posicionar e dizer abertamente para o cidadão brasileiro se ele aprova ou não essa porcaria. Aí quero ver quem é machão. Aí, você acha que esse requerimento foi aprovado ou não? Não, claro que não. 4 partidos foram a favor do requerimento novo, então a gente tem que dar nome aos bois e elogiar. Obviamente o Partido Novo, que fez o requerimento, o PSOL, o Podemos, o Cidadania e, se não me engano, o PV também. Os 5 partidos. Esses 5 pequenos partidos foram a favor do requerimento do Novo. Ah, mas eles iam votar a favor ou contra o fundo eleitoral? Imagino que iam votar contra, porque se ele for a favor do requerimento é que ele quer pressionar os outros. Sim. Não dá para saber o que eles votariam. Mas dá para se elogiar esses 5 partidos. O resto tudo, cambada de avestruz. Enfiou a cabeça dentro do buraco e depois saiu nas redes sociais, muito machão, saiu nas redes sociais dando desculpinha. Por que o partido dele foi contra o requerimento do Novo? Então, no fundo, é o seguinte, todo mundo queria esse aumento da grana, porque imagina, você é política. Você vai ter uma proposta para triplicar a sua grana para o ano que vem você fazer campanha e você derrotar seus adversários. Ou seja, destruir a renovação política, entrincheirar os caciques. Você que já é senadora ou deputada, ter o triplo da verba. E depois sair nas redes sociais contando algum papinho. Do tipo, teve deputado aí bolsonarista, por exemplo, que saiu falando, mas a LDO tinha o dinheiro das escolas, como é que ia votar contra? Querido, que esse argumento é absurdo, né? Mas a LDO tinha o dinheiro da escola, o dinheiro da saúde, eu precisava aprovar. Você não precisa aprovar, cara. Você rejeita, manda voltar para a comissão de orçamento e mandar de volta para o Congresso sem essa aberração. É igual chegar numa escola, por exemplo, no exemplo desse deputado, e falar assim, vou fazer uma proposta de merenda que tem aqui mingau, mamão, banana e cocaína para as crianças. 1 quilo de cocaína. E aí o cara aprova, falando, não, eu precisei aprovar, porque senão não ia ter comida. Querido, rejeita, tira a cocaína e manda de volta. Então é papinho, tudo papo furado. E agora está na mão do presidente da República. Safados. A verdade é que votaram em causa própria e foram canalhas. Porque canalhas, mentirosos. 6 bilhões de um país desse para fazer campanha política é um absurdo. Não dá para aceitar, não dá. Não tem jogo, não dá para aceitar. A gente fez umas contas aqui no ranking. Imagina, e a gente Leda, não pode fazer nada? A gente, como cidadão, podemos. ou eleitor, quer dizer, claro, pode não votar neles, mas isso é pouco, porque aí essa verba já foi para eles. Não tem como reverter, o presidente não pode vetar, mas o presidente não vai vetar, porque se ele vetar, ele perde a indicação do Mendonça, como é que chama? Mendonça, André Mendonça. Ministro, certo? Para o ministro do Supremo, deve perder mais não sei quantas votações. Essa CPI da pandemia continua fazendo loucuras e vai por aí, né? É tudo só para dar uma ideia, negociação, né?
Não tem dúvida. Nossos contatos em Brasília, qual que é o cenário que a gente está entendendo? Já estava tudo negociado, sem dúvida, não foi feito isso sem o conhecimento do Executivo. Então, de alguma forma, tinha já um acordão, alguma coisa do tipo, presidente, a gente aprova aqui o cara do Supremo, na hora que vier o relatório da CPI a gente dá uma aliviada, a gente dá uma engavetada no impeachment, mas a gente quer essas tetinhas, tá? Presidente, a gente quer as tetinhas. E aí o Planalto deve ter sinalizado lá pelos canais que, tá bom, vai em frente aí, porque eu estou tão ferrado com o Congresso que eu não vou peitar o Congresso. Então, esse que é o cenário mais provável. Só que agora tem dois caminhos. Independentemente de qualquer negociação que tenha sido feita ou não, o presidente da República tem um compromisso com seus eleitores. Ele disse repetidamente que ele é contra o fundão eleitoral. Ele acabou de afirmar em entrevista que o fundão eleitoral é um absurdo. Então veta, querido. Veta e tem o nosso apoio. O ranking dos políticos vai aplaudir, vai dar todo o apoio ao presidente da República se ele vetar o que ele tem que vetar, que é o mínimo, que é a exigência dos seus eleitores e todos os cidadãos de bem desse país. Se ele não vetar, depois não tem desculpinha. Não, mas é que senão ia ter impeachment, senão ia ser crime, não é crime porcaria nenhuma. O presidente da República tem o poder de veto. Se ele não vetar, ele que vem a público e fala, quer saber, eu fiz uma negociata lá, eu não tenho a força, eu preferi não vetar em troca de qualquer benefício que me deram. Agora, tem um segundo caminho, o Cidadania, se não me engano, entrou judicialmente no Supremo com uma ação de inconstitucionalidade para cancelar aquela votação da LDO. Porque o Congresso foi lá às pressas, votou simbolicamente, não deu tempo de apurar os requerimentos todos para poder fazer nominal. Então, tem uma chance pequena, mas tem, dessa ação de inconstitucionalidade ir para o Supremo, cair na mão de um ministro decente, que já não são muitos, mas tem alguns decentes no Supremo, Pois é, aí que tá e difícil. Esse ministro está de bom humor e dá ganho de causa para que a ação volte para o Congresso Nacional para ser rediscutida. Então tem um caminho que é o Veta Bolsonaro, e isso todo mundo que está assistindo aqui, especialmente os bolsonaristas. Então se você está aqui na Leda, no canal, e você é um apoiador do presidente da República, um apoiador do governo, tá tudo certo. Mas essa é a hora de você entrar com o Veta Bolsonaro muito forte, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro escuta, é a sua própria base de seguidores mais aguerridos. Se essa base estiver gritando, queremos veto, presidente, queremos veto, essa é a única chance dele mudar de ideia, e se ele sentir que ele vai ficar muito desgastado ou não vetar, ele vetar. E aí o segundo caminho, judicial. E só para você ter uma ideia, esses 4 bilhões, muita gente está nos acompanhando, às vezes não tem a noção do que significa esse dinheiro. Mas imagina você, o estádio do Maracanã inteiro, lotado de criança. Você pegar as crianças mais humildes desse país, as crianças mais pobres, e encher o estádio do Maracanã. Aí você pega 12 estádios do Maracanã, cheios, 12. E você alimenta essas crianças durante 15 anos. 15 anos, fazer essa criança, do dia que ela nascer, até o dia que ela já puder começar a aderir ao mercado de trabalho, 12 estádios do Maracanã cheios. Esse é o dinheiro que daria para alimentar com essa verba que foi aumentada do fundão eleitoral. Dá para manter alimentado praticamente todas as crianças mais humildes do nosso país com o dinheiro que os safados aprovaram para aumentar a campanha eleitoral. Eu acho que tem que fazer uma campanha. Você não acha que o povo vai para a rua, que não vai haver nenhum tipo de manifestação? Os partidos, a direita e a esquerda, votaram a favor disso? Olha, porque só o pessoal queria separado. O PT, o PCdoB, o PSB, sei lá como é que chama. Não é? Como é que chama o partido do Roberto Freire? Não é PSB? O PTB. O PTB é do Roberto Jefferson. O PTB, o PSB. PSB que é do Roberto Freire. Né? Sim, o DEM, todo mundo votou. Esses partidos todos votaram a favor do fundão eleitoral. A divisão se deu mais ou menos assim, na minha visão. Partidos de opinião, que são partidos, seja direita ou esquerda, tá? O Novo, por exemplo, é um partido de opinião da direita e o PSOL é um partido de opinião da esquerda. Opinião significa aquela pessoa ideológica que segue a rede social, que acompanha a política, que se interessa, que cobra os parlamentares, que é a democracia mais próxima. Esses partidos tiveram que votar contra o fundão, porque senão eles iam ser crucificados pela base. Já os partidos mais da velha política, de tomar lá da cá, de curral eleitoral, eles deram uma banana para os eleitores e apostaram no desconhecimento. Que agora essa história vai ser esquecida, até ano que vem ninguém mais lembra de fundão e os caras vão ter o dinheiro para se entrincheirar. Então é menos uma questão de direita e esquerda nesse caso,
e mais uma questão de políticos de opinião mais sérios versus velha política. E quanto à população, nós, por exemplo, não podemos fazer nada, né? A não ser fazer um protesto veta Bolsonaro nas redes sociais, né? Agora pode fazer o veta Bolsonaro, pode divulgar e cobrar os políticos dos partidos que votaram contra o destaque do Novo, pode pressionar o seu político do PSL, e você pode, claro, fazer um pouco de propaganda advogando em causa própria, acompanhar e divulgar o ranking dos políticos, porque esse é exatamente o nosso trabalho. Nós somos um portal que preserva a memória de quem é quem. Eu vejo muita gente ainda seguindo os discursos. Mas o cara falou bonito, o cara falou aquilo que eu quero. Ora, um político, ele tem o canto da sereia. Ele é especialista em falar aquilo que todo mundo quer escutar. Agora, o que importa é você ver o que ele fez na prática. Uhum. Aquele irmão Santa lá do Sul, ele fez um discurso maravilhoso contra a corrupção, só que o cara tem processo judicial, o cara tem estouro de verba de gabinete. Quer dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O ranking dos políticos é justamente uma ferramenta neutra, apartidária, que não está preocupado se é PT, o PSOL, o PSL, o PSDB, ou o DEM, ou Novo. A gente avalia cada político exatamente pelo que ele faz. Se ele vota a favor de pautas do cidadão comum, protegendo e defendendo o eleitor médio, ele ganha pontos. Se ele vota pautas a favor da gangue, ele perde ponto. E é simples assim. Então, divulgando isso, a gente tendo essa memória, não importa quanto dinheiro eles tenham no ano que vem, a gente vai conseguir fazer uma renovação saudável do Congresso. E o próprio presidente é uma prova disso. Ele foi eleito com R$1 milhão. Então, ele é a prova de que não basta dinheiro para você ganhar eleições hoje em dia. Eu vi uma notícia na Veja dizendo que o PT e o PSL serão os maiores beneficiados com o novo fundo eleitoral, se essa proposta for mantida. Você vê, o PT e o PSL. Teoricamente seriam opostos, né? Juntos e shallow, não. Eles são opostos, mas na hora do conchavo. E é engraçado ver isso. Os comentários do Congresso é que muitos políticos de esquerda, às vezes extrema esquerda, são amigos dos políticos de extrema direita, porque eles não se veem como rivais. Eles se veem como... na rede social eles disputam, quebra o pau, bate boca um com o outro para fazer propaganda para seus respectivos currais eleitorais, suas respectivas bolhas, mas na prática eles sabem que eles não competem pelo voto. Um petista muitas vezes é muito mais rival e tem muito mais animosidade com um psolista, por exemplo, que eles disputam a mesma base eleitoral, do que um petista com um cara, sei lá, do PSL ou do DEM. Aqui o jogo político é como é que eu faço para ser reeleito? E se você reeleito com dinheiro. E se é dinheiro, eu preciso entrar lá na minha base eleitoral, no meu curralzinho, encher de dinheiro aquela base para eu garantir a minha votação. E o cara do PSL não ameaça. Segundo a simulação feita pela Veja, com base em dados do TSE, se as novas regras forem mantidas, ou seja, se for mantido esses 5,7 bilhões de fundo eleitoral, o PT terá no seu caixa cerca de 563 milhões. E o PSL pode receber uma quantia em torno de 558 milhões. Juntas, as duas legendas abocanhariam cerca de 20% do total. É a eleição mais cara do Brasil, do mundo. O Brasil passa a ser a eleição mais cara do mundo. É um absurdo total isso. É um absurdo. Dinheiro despejado em santinho, compra de votos. Eu acho que só tem um jeito do Bolsonaro vetar isso, né? É povo na rua querendo que ele vete. Eu não sei se vai ter clima, porque essa pandemia também atrapalha muito, né? Porque tem essa coisa de aglomeração, e aí usa máscara. Fica todo mundo falando da máscara, e ninguém fala desse negócio dessa proposta. Eu estou escandalizada com essa proposta. Entende? Eu acho engraçado que a esquerda não está falando. Eu tenho vasculhado as páginas de esquerda, os sites, eles falam muito pouco desse assunto. E acho engraçado porque isso afeta a todos. É como se não fosse uma pauta importante. Os primeiros a falar, né? Não, aí antes de começar a live com você, naquele primeiro minutinho que eu entrei, apareceu uma pessoa para dizer: os bolsonaros votaram a favor. Eu falei: eu não tenho nada com isso. Primeiro, eu não tenho nem o telefone deles para reclamar com eles diretamente. Só posso reclamar através das lives, né? E aí eu reclamo do PT, do PSL, do P, qualquer coisa. Né? Para mim, tanto faz se é Bolsonaro, se não é Bolsonaro, se é de esquerda, se é de direita. Eu não queria que aprovassem esse fundo
com esse porte, com esse dinheiro todo que podia servir para tanta coisa no Brasil, a gente precisa tanto de tanta coisa. Como é que pode E dessa forma isso? covarde, né? E dessa E forma covarde, que covarde, você não sabe, canalha, né? Porque isso é você não sabe nem canalice. quem votou. Não é? Isso é canalice, a gente não sabe quem votou. É claro que um partido ou outro vai acusar um deputado ou outro por causa dessa briga comezinha, né? Dessa coisa, eu tenho que derrubar você para eu ser eleito. Mas vai ser uma picuinhazinha, não é pelo bem da nação. Aliás, eu acho que em Brasília pouca gente pensa na nação, né? No É, povo brasileiro, no Brasil. Você não acha? eu acho também, Leda, mas eu gosto muito de uma frase do Milton Friedman, porque a gente às vezes entende o político de forma errônea, né? A gente não entende a real do político. Muitas vezes a população espera do político que ele seja aquele cara idealista, que vai fazer em prol do povo, etc. Não é verdade. O político é um business. O político é um business. O business dele é transformar dinheiro e trabalho do legislativo em votos e poder. É isso que ele faz. Então, quando ele está atuando, ele faz os cálculos políticos dele de como que ele consegue mais votos para obter mais poder. E essa é a real, você pode gostar ou não. Um político é um profissional especializado em coletar votos, em conseguir votos. Então ele trabalha aquilo que for fazer mais sentido para ele. E cada país tem um jogo que é criado para cada político jogar. Eles simplesmente jogam o jogo. O que a gente tem que fazer é entender esse jogo e redesenhar esse jogo de forma que o político faça aquilo que é certo. Então já dizia Milton Friedman, o foco do país não precisa ter colocar os caras bons lá no poder. É uma ilusão isso, colocar o cara bom. O foco do país é fazer com que seja politicamente lucrativo os caras ruins fazerem a coisa certa. Então você faz virar politicamente lucrativo para que os ruins que estão lá, que tem muita porcaria, tem muito cara médio, para que ele faça a coisa certa. Porque você começa a pressionar com rede social de tal forma, com acompanhamento, com controle, que ele fala assim, caramba, eu posso votar errado ou posso votar certo. Se eu votar errado, eu não vou mais ser reeleito, porque o povo está de olho. Então, só me resta um caminho que é votar certo. Então, a gente cria um jogo que force ele a ser certo. Se a gente fica aqui esperando ter 513 freiras na Câmara e 81 freiras no Senado, nós podemos esperar sentado. Nós temos que mudar. E já dizia também outra frase, que essa eu falei para você aqui numa entrevista, do George Bernard Shaw, que é: democracia é um instrumento perfeito, que faz cada país, cada povo, ter exatamente o governo que merece. Então, nós precisamos merecer mais, nós precisamos... então, né? Não, a gente tem que educar a nossa população, acompanhar, ir para cima, acompanhar as redes sociais, garantir que os caras ruins não sejam reeleitos, e aí os caras médios começam a agir direito. Nós tivemos um caso no ranking muito bom. Teve um senador da região norte, da região nordeste, perdão, que chegou a uma votação, ele era bom, tá? Ele estava top 100 lá do ranking, estava ok. E aí ele fez uma votação para aumentar o salário do servidor durante a pandemia. Foi um escorregão. A gente achou um absurdo. O brasileiro perdendo emprego, o pessoal com fome na rua, vai aumentar o salário do servidor. Aí ele votou a favor, porque aqueles servidores eram da base eleitoral dele, e aí a gente entrou com campanha política, pancadaria, rede social batendo no cara, e aí nós recebemos uma mensagem do assessor. Nossa, o senador levou tanta pancadaria que ele nunca mais vai votar assim. Na próxima votação que teve, que também era mais benefício para servidor, ele votou contra. Então olha só como é possível a pressão popular, se a gente ficar vigilante. O que não pode é a gente ficar em duas situações. Ah, ninguém presta, é tudo porcaria. Aí não dá, aí você entrega o poder de bandeja para os piores. Então, ou ficar totalmente você diferente. recomenda agora? O que você recomenda que a gente faça agora? Já, veta Bolsonaro, hashtag geral, manda mensagem para parlamentares, manda mensagem para aquele influenciador que você sabe que é da base bolsonarista, a turma toda que fala bem, etc., para ele entrar no veta Bolsonaro. 2, pressionar os congressistas a cada votação, acompanhar o ranking dos políticos, divulgar sobre política. Temos que dedicar um pouquinho de tempo para isso. Porque a política, ela está interessada em você. Você pode não se interessar por política, você que está assistindo aqui, mas a política se interessa por você. Mas se a gente não se interessar pela política, dá no que deu. Né? Dá nesse país que a gente está vivendo. Não é? Porque a gente está há anos não se interessando por política, fazendo a linha egípcia, né?
E se a gente continuar fazendo a egípcia, vai ficar esse bode. Só que o ano que vem a gente não sabe como vai viver. Primeiro que o desemprego não diminuiu. Segundo, que eu levo fé até que vai diminuir. Eu converso, às vezes, com o ministro Tarcísio em live, né? Tudo em live. Pessoalmente, nunca conversei, mas converso, sim, em entrevista, vejo que ele está empenhado, vejo que eu conversei outro dia com Adolfo Sachicida, de política econômica, ele também está otimista. O emprego cresce ali, cresce aqui, um pouquinho ali, mas a gente está longe de chegar num patamar bacana, não é? Sim, temos muito chão ainda para melhorar. Eu Muito, acho e que temos muita coisa para fazer. Vamos gastar essa grana com político, para político safado se reeleger. Não me conformo com isso. Esse é o pior gasto possível imaginário. É terrível. Porque Agora, é tem que ser um inútil, né? chamado à ação. Isso não vai resultar em nada para o povo brasileiro, para a nação brasileira, para o país. Não tem repercussão nenhuma favorável a gente. Né? Favorável ao país, ao cidadão, pagador de impostos. Com certeza. É gastar o nosso dinheiro da pior maneira possível, é jogar pela janela mesmo, né? Foi uma derrota grande ontem. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ver pelo lado otimista também. É sempre na calada da noite, é sempre de uma maneira feia, né? Não é uma coisa de gente, né? De gente com hombridade, com caráter. É sempre uma coisa, né? Debaixo do pano, armada e... covarde. Agora, covarde, se a gente se mobilizar e combinar, olha, não vamos votar em quem usa fundão eleitoral, porque o dinheiro vai estar lá oficialmente apurado. A gente vai poder saber quem usa e quem não usa. Uhum. Então, os beneficiários, a gente pode divulgar para amigos, família, parentes, postar nas redes sociais, ó, não vote em quem usa fundo eleitoral. Esses partidos aqui são partidos não são confiáveis, porque eles deixaram na calada da noite passar essa lei, depois vieram com desculpinha, então mentiram na cara dura para vocês, para a gente, foram covardes, depois ainda mentiram. E quando começa esse maldito recesso? Teoricamente, agora, dia 17, se não me engano, eu não estou com a data aqui, mas 17, tem uma data constitucional. Dia 19. Já deveria ter entrado. Posso verificar lá o dia certinho. Tem uma data prevista pela Constituição, que a LDO tem que ser aprovada até tal data. Agora, a boa notícia é que também a LDO é uma diretriz, ela não é o orçamento oficial do ano que vem. E ela dá um indicativo, então é como se já passasse a primeira fase, mas ainda dá para segurar na LOA, que é a lei de orçamento, que é a lei definitiva. Ainda dá para brigar bastante politicamente para tentar tirar esse fundão eleitoral da LOA. E essa CPI da pandemia, hein? Que agora eu estou vendo aqui, estão pensando em convocar o Guedes. Eles estenderam por mais 90 dias, uma coisa que... Não sei. O que você acha disso? Às 2h45, o Senado entra em recesso, mas os trabalhos da CPI continuam. Essa é a chamadinha aí. Não, eu que estou procurando a data do recesso e o áudio... entrou um vídeo com áudio, não sei como entra, mas entra. A CPI, para mim, é um bonde que juntou-se críticas legítimas ao governo e a falhas na condução da pandemia, que eu acho que foram falhas muito graves. Não sou desses passapano que vai achar que o governo faz tudo maravilhoso, então, para passar pano, não sou eu para falar isso. Eu acho que houve falhas gravíssimas e tem muita gente oportunista pegando carona aí no vagão da CPI para tentar prejudicar o governo. Então, tem a galera do vamos tentar detonar o governo atual por qualquer meio possível, tanto os possíveis herdeiros políticos, se o governo Bolsonaro não for reeleito, a oposição, quanto diferentes interesses aí. Mas, certamente, eu acho que tem que ser investigado, eu sou a favor de ter a CPI. Gostaria talvez tivesse sido presidida por outras pessoas, ou tocada por outras pessoas. Eu acho que o governo, ao apostar num não lockdown, acertou. Então, eu não sou desses críticos que falam deveria ter fechado tudo. Eu acho que o governo fez corretamente de tentar não impor lockdowns gerais. Isso mostrou-se mundialmente que não é uma panaceia, quer dizer, você põe lockdown, não resolve o problema da pandemia, mas sim tem pontos muito importantes para se responder em termos de vacina. Foram feitos todos os esforços possíveis e imaginários para trazer a vacina o mais rápido possível. Não se perdeu nenhuma chance de lançar, junto com os países envolvidos, a vacina da Pfizer. O presidente da República ele deu um exemplo correto
de porte durante a pandemia, ele passou para a população a gravidade da pandemia ou ele minimizou os riscos da Covid? O fato de fazer manifestação e aglomeração e sair cumprimentando as pessoas e assoando o nariz com a mão e cumprimentando todo mundo e mandando as crianças tirar máscara, quer dizer, foi uma postura digna de um presidente que está durante uma pandemia ou houve aí um mau exemplo? Então isso tem que ser apurado. Eu acho que tem críticas muito sérias aí e também na questão da vacina e da minimização da crise. Por outro lado, não aceito todas as críticas que a oposição faz de falar que tinha que ter tido lockdown, então vamos fechar todo mundo em casa e ficar trancado até todo mundo morrer de fome. Isso não é resolver o problema do Brasil. Eu acho que tem que se apurar sim, mesmo sabendo que tem oportunismo aí no meio. Aguardemos e oremos, né? Porque eu não sei mais o que fazer. E vamos protestar, a convocação é para o protesto. Não é o veta Bolsonaro e torcer para ele vetar, né? Sim. Se ele minimamente quiser cumprir as promessas de campanha, ele deveria vetar. E se vetar, obviamente, vai ter o apoio entusiástico do ranking dos políticos. A gente sabe como é difícil peitar o Congresso, mas acho que esse é um daqueles casos que se você não peitar para isso, então você está lá para quê? Ai, mas senão eu não vou aprovar meu indicado no Supremo. E daí? E daí? Ai, mas eu vou perder minha força no Congresso. E daí? Se você, como presidente da República, não vai efetuar o seu direito a veto nisso, então vamos seguir as palavras do próprio Bolsonaro. Em algum momento ele falou, se é para ter toma lá da cá, eu tô fora. Você lembra disso, Leda? Ele falou isso. Se é para ter toma lá da cá, eu tô fora. Então, querido, veta ou cai fora. E se vetar, terá todo o nosso apoio. Acho que todos os cidadãos de bem desse país vão aplaudir o presidente e dar força para ele. Tomara que ele vete. Eu tô nessa turma aí. Acho um absurdo gastar esse dinheiro com fundo eleitoral. Um absurdo. Bom, muito obrigada por ter aceito falar comigo hoje, assim, no tapa. Eu sei que você está num momento pessoal de trabalho forte, né? Entrando aí no mercado delicado e difícil. Boa sorte. Obrigado, Leda. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo. Também gosto muito de falar com você. Nesse momento a gente tem que se posicionar. Todo mundo tem que se posicionar. É igual, estamos falando de pandemia, né? Muita gente me pergunta, mas Alexandre, poxa, mas como é que você sozinho quer falar disso e cada um individualmente, o que pode fazer para melhorar? Se eu sozinho trabalhar a política e pró-cidadão e acompanhar os políticos, eu não vou conseguir mudar o sistema. E eu acho que essa é uma falsa pergunta. Porque essa pergunta é tão falsa quanto eu chegar para um médico em plena pandemia e falar assim, mas doutor, por que você vai tratar dessa senhora aqui que está com Covid? Você não vai conseguir resolver a pandemia mundial ao tratar dessa senhora. E ele vai falar, cara, mas eu vou resolver esse problema dessa senhora, estou aqui para salvar essa vida. Então nós estamos aqui, cada um de nós é um membro da linha de frente, nós estamos na trincheira. Você tem que fazer tudo o que puder ao seu alcance e aí acreditando que há outras pessoas fazendo também formam uma frente irresistível. Claro. Um monte de formiguinha trabalhando em prol de uma boa causa. Obrigado, Alexandre. Valeu. Obrigado, Leda. Obrigado a todos aqui. Boa noite. Até a próxima, hein?